visita os nossos familiares, Pai, aqueles que não estão em tua casa, Pai, querido e amado Deus, que o Senhor possa te encontro, Senhor, a cada um, Pai. Fazendo o teu mover, Senhor, fazendo o teu querer, Senhor Jesus. Que o Senhor possa, Pai, abençoar, Senhor, as nossas vidas, Senhor Jesus, fazendo o teu mover, Pai. Nós queremos, Pai, no derramar da presença do teu nosso Espírito Santo, Pai, todo este lugar, Senhor. Nessa hora eu quero colocar cada vida em tuas mãos, Pai. Pai, tu sabes, Senhor, cada necessidade, Pai. Tu sabes, Senhor, o pedido de oração de cada um, Senhor. Por isso eu peço nesta noite, Senhor. Vem com o teu poder, Pai, querido meu Deus. Visita, Senhor Jesus, e amado Deus, os hospitais, Pai. Mas encontra, Senhor, aos enfermos, Pai, querido, amado Deus. Dê vida, Senhor Jesus, ao teu povo, Senhor. Derrama, Pai, as tuas bênçãos, Senhor Jesus. Alcance, Pai, os seus nessa noite, Senhor. Visita cada igreja, Senhor, que se colocou a tua presença, Senhor Jesus, e busca a tua face, Senhor. Que o Senhor possa derramar as tuas bênçãos, Pai. Nós queremos o teu mover, Senhor, o teu derramar, Senhor, a tua cheia de graça, Senhor, sobre as nossas vidas, Pai. Por isso nós te pedimos e te agradecemos, em nome do teu filho amado Jesus. Amém e amém. Glória. Aleluia. Eu gostaria de deixar a palavra do Senhor no livro de Isaías. Isaías 40, 28. Aleluias. E diz assim: não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga. Ele escutava o seu entendimento. Dá força ao cansado, ele multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como asas, como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Amém? Aleluia. Vamos adorar o Senhor nesta noite. O Deus que não se cansa de nos ouvir, o Deus que não se cansa de olhar para nossas vidas, o Deus que faz os milagres acontecerem. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor Jesus. Eita, Deus é Deus de glória, Pai. Santo é o Senhor dos exércitos. Aleluia. O Senhor é o grandioso sou. Deus todo-poderoso. Diante da tua glória, eu não posso ficar de pé Diante da tua glória. Sou teu tempo, teu sacrifício, o teu altar em queimar em mim. Sou teu tempo, teu sacrifício, e o teu altar em queimar em mim. Aleluia. Aleluia, Senhor Jesus. Deus de glória, Pai. Aleluia, Jesus. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Sou teu tempo, teu
Deus que glória. Acessamos aqui, concedemos, eu te venho a Deus, venho a Deus. Enche este lugar, meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Nós estamos aqui, concedemos, eu te venho a Deus, venho a Deus. Enche este lugar, meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem incendiar teu coração, é o teu altar. Eu ouvir o som do céu, tua glória elevar. Eu venho incendiar teu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Aleluias. Deus que glória. Aleluia. Santo, santo é o nome do Pai. Aleluia. Glória a Deus. A vida é o meu povo. Enche este lugar, meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem incendiar teu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som dos céus, tua glória contemplar. Quero ver incendiar teu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som dos céus, tua glória contemplar. Aleluia, Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Deus que glória, Pai. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Deus de glórias. Santo, santo, santo. Glória a Deus. Santo é o Rei dos Reis. Santo é o grande eu sou. Aleluia. Glória, 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 glória. Aleluia, Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Se o sol se pôr, noite chegará, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se
Aleluia. Santo Deus. Deus, que glória, Pai. Aleluia. Santo, santo. Santo, santo é o teu nome, Pai. Aleluia. Deus, que glória, Pai. Aleluia. Oferecer
Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Senhor Jesus, amado Deus, nós apresentamos a Ti, Pai, os dízimos, as ofertas, Senhor Jesus, que o Senhor possa receber, Pai. Nós te agradecemos, Senhor Jesus, por essa oportunidade que o Senhor nos dá, Pai, de nos colocarmos em Tua presença, Senhor. Que o Senhor possa falar, Senhor, em nossos corações nesta noite, Pai. Usa, Pai, o Teu Filho, Senhor, como instrumento em Tua casa, Pai. Que a Tua palavra venha, Senhor, sobre as nossas vidas, nos enchendo, Pai, nos restaurando, Senhor Jesus, para a honra e glória do Teu santo nome. É o que te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Eu já gostaria de estar chamando o pastor do Paulo esta noite. Amém? Deus, Aleluia. glória, Pai. Aleluia, Jesus. Aleluia. Eu cumprimento a amada igreja, a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Feliz? Estou feliz demais, irmão. Amém. Domingo eu falei para minha esposa falou para mim, vamos ser sinceros. Falei, vamos sair um pouco de Monte Alto. Vamos fazer aí. Estou lá no sítio, trabalhando no sítio, eu não tinha ligado, vamos fazer, vamos ficar. Que ligado no sítio. Vamos lá. O mais interessante, irmão, a gente vê o trabalhar de Deus. A gente vê a grandeza de Deus. Amém. Irmão, um pássaro cantando. As pessoas fazendo comida. O lugar grande, enorme. Isso aqui, outras coisas. E eu vi as pessoas, sabe, ali se dedicando de tal maneira para ter um sustento financeiro, né? Aí eu vejo, irmão, eu sou uma pessoa que eu gosto de ver do lado espiritual. E eu do lado espiritual, eu vejo as pessoas, às vezes, no reino de Deus, com tanta riqueza, tem tanta disposição, às vezes não quer, né? Eu vou para a igreja, eu não quero, não. Assim acontece. Bom, se for para nossa casa, vai ficar de casa, uma festa feliz. Quem quer ver? Poucos quer ver. Quer ver em casa, assistindo filme, ver na televisão, fazendo papo, no cozinho. Porque o mundo ainda não entendeu o verdadeiro amor. Irmão, eu vejo Jesus se expressando com seus discípulos, e com cada um que chegava até ele, com controle da lei, com qualquer um, com autoridade. E ele falava com uma autoridade tão suprema que ele não se rebaixava a nada. Ao contrário, ele tinha autoridade para conversar com qualquer doutor de lei, do que fosse, fariseu, qualquer um. Porém, porque ele entendeu de onde ele veio e para onde ele ia voltar. Ele sabe quem é o pai dele. O interessante, irmão, que Jesus nunca se viu órfão. Ele sempre teve um pai presente. Amém. Glória a Deus. Um pai que permitia ele passar pelo que ele passou, por mim e por você. Glória a Deus. Um pai que ama. E ele se dedicava 100% naquilo que ele realmente veio para fazer. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Entenda? Isso é. Glória a Deus. Ele sempre simples, Jesus era o mais simples possível. Jesus, o homem mais simples, ao qual eu vejo homens doutores da lei, com grande entendimento, que quando se encontrava com Jesus, o cara fez teologia, o cara fez o que for, leu a Bíblia, sei lá, não sei quantas vezes, porque naquela época a Torá era obrigatório. A Torá, uma criança de 12 anos, quantos anos você tem? 15 anos. Com 15 anos ele já estava no quartinho, dependendo do pai, da mãe, da lei, eles eram levados para o grupo de sacerdócio, para aprendizado sacerdocial. Como Paulo, como o outro, Saulo de Tarso, né? Como buscou o nome dele, mas sempre é Paulo, é a mesma coisa, as pessoas, né? Então entenda, ele se
posicionava de maneira que homens como Paulo se sentia o menor dos menores, João Batista o menor dos menores. Aí eu vejo Jesus falar sobre João Batista para os seus discípulos. Não há homem como João Batista. Não faça terra. Meu irmão, por quê? Porque João Batista, ele entendeu o princípio do que ele deveria cumprir na terra. Ele entendeu. E o mais interessante é que ele se encontrou na Bíblia, como eu e você também, tem algo escrito sobre cada um de nós na Bíblia. Eu coloco para vocês. Cada um de nós tem algo escrito para nós cumprir aqui na Bíblia. Por quê? Eu vejo a Bíblia e o Velho Testamento, a Torá, falando da vida do Messias. Falando de João Batista. Eis uma voz que clama no deserto. Está lá em Isaías, o profeta Isaías. Ele proclama, né? Ali ele fala sobre o Messias. Sobre a vida do Messias. Sabe, irmão? Que nem eu estou falando, ó. Fui nesse sítio, eu vi essas pessoas tão dedicadamente fazendo aquela comida, carne, outro cuidando, outro ali fazendo. O causa me levou o pensamento do corpo de Cristo na terra. E a função que Jesus veio fazer foi nos levar de volta a uma origem onde que nós, como um corpo, realmente temos o cabeça, porque ele desce para se relacionar de novo com cada um de nós. Amém. Sem precisar de mim, pastor, de nenhum de nós aqui como pastores, mas diretamente dele, do Criador. Glória a Deus. Aí eu olho o Velho Testamento, eu vejo um povo clamando, quando Deus tomava conta de todo o povo. Mas não, vai chegar, viu? Eu não estou pregando, eu só estou pegando uns textos ainda. Eu vejo um povo que lá atrás do Velho Testamento, eles eram conduzidos por Deus através de um profeta. Mas era conduzido, ó, nunca faltou nada. Mas aí eu vejo um povo clamando, pedindo um outro ser humano para liderar. É um homem. Daqui é um rei. Daqui é um rei. Hoje as pessoas estão fazendo a mesma coisa. Não está mudando. Isso é um rei, isso é um rei, isso é um rei. Puxa, Jesus veio. Um segundo Adão, aonde que ele não pegou, que ele não deu ouvido. Onde que ele realmente cumpriu ali no deserto, Mateus 4, que ele passa por todo tipo de tentação ali, né? A tentação da carne, a tentação disso, ele passou por provação, a tentação do poder, vai, faz isso, meu irmão, ele passou. Não passou? Ou é mentira? Não, Bíblia. Mas Jesus fazendo esse ponto, aonde que ele passou, para nós todo mundo se unir aqui de novo. Simplesmente orar um pelo outro, interceder um pelo outro, amar uns aos outros, e sentir a dor uns dos outros. É para isso que nós devemos ter um grupo de pessoas, sentir a dor. Jesus veio fazer isso. Ele veio representar um reino sábio, um reino puro, um reino que é amor. Eu não vejo, irmão, quando eu leio a Bíblia, do velho ao novo, eu vejo amor. Deus justo, mas só vejo amor. Deus reto, mas só vejo amor. Porque quem é pai? Quem sabe quem é pai? Vocês são pai, nós somos pai. Quem é um filho no mundo de uma droga? Quem é um filho errado? Quem é um filho mentindo? Quem é um filho errado? Ninguém quer. Nós queremos nossos filhos na onde? Servindo, ou adorando, todo dia, tendo um culto racional, porque Jesus veio fazer para nós. E Paulo entendeu o que é culto. Culto é quando eu estou dentro de uma denominação. O culto racional
anjos do alto, do alto, do alto, do alto. É uma aliança, é um casamento, é uma coisa ligada entre terra e céu, onde que nós temos um culto relacional, entendendo de quem nós estamos adorando e de quem nós estamos falando. Pergunta para mim de quem que eu estou falando. Eu vou falar para vocês de quem eu estou falando. Jesus de Nazaré, Deus Pai. Glória a Deus. E o Espírito Santo, esse cheiro está aqui, eu sempre o cheiro dele. Ó, ele está aqui, o Espírito Santo está aqui. Eu sinto o cheiro dele. Não é brincadeira. Ei, o Espírito Santo, ele é um, você não tem que ter. Sem dúvida. Ele é amor. Ele é gostoso. Ele é doce. Esse é o Espírito Santo. Glória a Ele Deus. não é igreja. Esse é o Espírito Santo. Santo, santo, Ele não é sobre por isso ele é o Espírito Santo. glória a Deus. Ele quer mostrar para mim e para você o que é o amor. De verdade. Não é um amor falado, é um amor fingido. É um amor de verdade. Esse é o Espírito Santo. Ao qual ele próprio deixou ele falar, eu irei, mas deixarei, não, cada um de vocês, não deixarei nenhum de vocês falar, deixar um que vai dar todos os dias junto com vocês. Irmão, quando eu olho o corpo de Cristo sobre os filhos, às vezes, os povos, falta de entendimento, de pessoas que não estão se posicionando. Irmão, nós não queremos que falar. Porque eu tenho que me tornar carta viva. Eu tenho que ser uma carta viva. O meu culto racional, ele tem que ser de segunda a segunda, de domingo a domingo. Não é só no domingo aqui. Não é. Não é só nesse dia que nós estamos aqui. Esse culto racional que Paulo fala, não é só numa união. Mas dentro da tua casa, é um culto racional. Para quem você está cozinhando? Como você está fazendo o melhor da tua casa? Quando você está lavando louça, como que é? Quando você está no teu trabalho, qual é o teu culto? É oferecido ao homem ou oferecido ao Pai, onde ele vê tudo e todas as coisas? Hein? Como é o teu comportamento? É um culto racional? Aonde que nós praticamos ele no dia, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no domingo nós estamos aqui, chegamos cheios do culto racional, aonde que agora colocamos quem no centro do culto racional? Yeshua, Jesus de Nazaré, Jesus Cristo, ele é o centro, ele tem que ser o centro, não é o homem egocêntrico. E o que eu vejo hoje, mesmo as pessoas usando a palavra bíblica, colocando o homem no centro e tirando Jesus do centro. Entristece. Não gosto disso. Odeio isso, Francisco quer. É uma palavra dura, não é assim? Porque ele é o centro. Ele é Jesus. Glória a Deus. Ele fala que ele veio por os órfãos, tirados e viúvas. Quantos órfãos não tem aí fora? Mesmo com o pai vivo, órfão, com o pai vivo, dentro de casa, o pai que não dá atenção, o pai que não corrige, órfão, filhos órfãos. Ei, filhos, com pai vivo, órfão. Por quê? Não se preocupa com a linhagem de um filho. Quer que eu te prove? Tem um rei que o Senhor falou, vai entrar na casa e dá alguém que fala para ele, coloca a tua casa no quê? Em norte. Fala para ele, coloca a casa em norte. Agora eu te pergunto o que é a casa em norte? Ordem, organização. Cada um dos seus devidos lugares e coisas onde tem que estar nas coisas. Homem ser tratado como homem, não como coisa. Filho ser tratado como filho, não como objetos.
estou nem aí para ele. Isso não é. Estava falando disso para o meu filho. Lá na minha casa eu sempre falo, almoço na mesa, jantar na mesa, café na mesa. Ah, esse cara deve ser chato na casa dele. Não sou chato, sou muito amoroso com meus filhos. Só que é o seguinte, quem que é o sacerdote dentro da minha casa? Sou eu. Minha esposa, minha auxiliadora, ela me ajuda. Não tem um grande homem se não tiver uma grande mulher. Sempre falo, né, meu irmão? Sempre falo. Grande homem só aparece porque tem uma grande mulher por trás também. Entendeu? A mulher coroa de sua esposa. Então, quem que vai aparecer? Quem entende vai tratar bem, vai cuidar bem, vai zelar bem. Entende? Então, o que acontece? Está falando do meu filho. Falou, ó. Você é um mundo inteligente. Só que é o seguinte, você está indo para o lugar errado. Tudo que você aprendeu aqui em casa, você leva como um tratamento duro, rígido, mas estou querendo teu melhor, eu amo você, entendeu? Eu não quero você na droga, eu não quero você na bebida, eu não quero você na prostituição, eu não quero que você fique casando, namorando com o outro, que você está fazendo. Eu já ensinei princípios bíblicos, porque tem uma coisa tão séria a relação sexual de homem e mulheres, que você faz uma aliança só com Deus. Eu ensinei isso na minha casa. É duro, mas eu não vejo pastores ensinando princípios de valores à igreja. Não vejo, prega só uma palavra de outra a outra, não traz palavra de conselho, palavra de alinhamento, onde a pessoa volta para o caminho. Onde que a pregação tem que ter um arrependimento, tem que gerir um arrependimento. Pô, estou errado, estou caminhando errado. Então, uma aliança é quando você está no caminho de Deus, e Deus coloca uma mulher no teu caminho. Entenda, eu não sabia disso quando eu era cristão, não sabia. Mas hoje eu ensinei sempre os meus filhos, porque o Espírito Santo me ensinou como que deve ser exposta. Falei, ensinei, em primeiro lugar, é o caminho de Deus. Em primeiro lugar, o caminho de Deus, o cara que não deve estar de olhar de cabeça aí. E não se preocupa com a esposa, a tua varão, fica tranquilo. Porque se você se manter firme no caminho de Cristo, sempre não é fácil, se joga, você vai ter que ser a varoa, cara. A varoa vai olhar para você, ela vai se apaixonar pelo que você é. Ela vai olhar, ela vai falar, esse é meu homem. Ela vai olhar e acabou. E tá bom, tá, beleza. Tudo que eu falei, parece que você sabe como que é dentro da casa da gente. Você sabe como que é. Eu ensinei, falei, quando agora você arruma uma varoa no teu caminho, quando você arruma essa varoa no caminho de Cristo, que é Ele que te coloca, você vai respeitar toda a regra. Até a hora do casamento você vai respeitar. Mas por quê? Por quê? Porque é uma coisa que está sendo pela mão de Deus. Agora, quando você começa a namorar do teu jeito, e já no primeiro, segundo encontro, vai fazer uma relação, acabou, irmão. Acabou. Eu não vou falar contigo. Porque você aprendeu. Eu te ensinei. Eu te mostrei. A Bíblia fala que era mais ser ignorante, cometer um pecado, ser ignorante, que nós, ali pedimos perdão, do que eu saber o que é pecado e agora cometer ele. Aí eu falei, não, escuta, você esperou como eu pedi para esperar? Mas quantas namoradas você já está tendo? A terceira, cara. Você vai quebrar a cara de novo. Você vai dar a mão. Para com isso. Que papel você está fazendo? Correto não faz para Deus. Você já fez uma aliança com o diabo, eu te falo para você, irmão. A primeira vez que você namorou com aquela menina e fez o que fez, você fez uma aliança com Satanás, você fez com Deus. Tem uma aliança que você faz na presença de Deus, algo. É uma aliança que Deus está fazendo, e o teu casamento vai ser próximo, vai ser só maravilha. Não quer dizer que você vai ser um cara perfeito. Então, não estou falando isso. Eu estou falando porque você vai ser uma pessoa próspera. Deus vai estar, você acordou certinho, você esperou o tempo de Deus, sem pressa, se guardou para Cristo, preparou, chegou o dia, casou. Acabou. Mas cadê esses ensinos? Não está tendo. Mas tem medo de ficar falando ou de ensinar. Com medo que as pessoas não venham mais. Para com isso. Ninguém está vendendo ela.
Nós estamos preparando um caminho, um alimento, para quando chegar no fim, quando nós se alimentar do reino de Deus, fisicamente, ele está ali, vocês vão ver que valeu a pena. Que valeu a pena passar pelas perseguições, pelas aflições, soquear, dar soco na tua carne, por quê? Porque você vai brigar com a tua carne, a carne vai querer que você não ore, vai querer que você faça coisa errada, vai querer que você ore, vai querer que você minta, vai tudo isso. Isso é uma perseguição. Estamos aqui para nós ajudarmos o outro, não é? Por isso que Jesus veio fazer. Ó, meu filho, me expliquei para ele, estou botando tudo em dinheiro, então isso não é o papel de um pai, fiz ou não fiz? Ensino. Olha aí, 19 para fazer 20, meu mais novo. E todos eles eu ensinei. Entenda? Agora, voltando de novo para o corpo de Cristo. Quando eu estava ali naquela fazenda, eu vi umas pessoas sumidas, mas eu vi outras pessoas famintas. Pessoas famintas. Pessoas, irmãos. Ó, chegou uma mulher, nós estávamos na fila, duas filas, uma mulher com uma fila aqui. A mulher chegou assim e falou assim, ó, não podemos ter desperdício, pega uma quantia e pode voltar a hora que você quiser. Enfim, a hora que você quiser, o churrasco, a carne, pode ficar à vontade. As pessoas, tudo bem, está ótimo. Está fome? Comida. Vão quando abrir a porta. Pô, perante Deus, pô, é sério. Vamos lá para ele. Olhei para minha esposa e falei, meu Deus, mano, um prato. É só assim. Perante Jesus, mano. Aí, irmão, eu fico ligado, eu sou ligado a meu Deus. Eu fui lá, coloquei um pouco, fui lá, comi, fui lá, peguei mais carne, comia à vontade. Mas, olha, assim, e não era quase todos, aquele mundo, parecia que eu não quero mais voltar, tá maluco aqui. Está entendendo, meu irmão? Nós temos que entender essas coisas. Levando para o lado espiritual, tem muita gente faminta aí fora, mas ela não quer o pão que verdadeiramente o alimenta. Sabe por quê? Porque esse pão, essa água que mata a sede, quem toma dele, toma uma vez só. E as pessoas não querem isso, pastor, tomar uma vez só. As pessoas querem tomar, assassinar, e beber, e beber, e beber, e beber. Não precisa. Olha que coisa. Tem aquelas pessoas que estavam sentindo tanto uma alegria ali para isso tudo. Assim, às vezes, somos nós, pastores. Deus prepara, nós se prepara, uma pregação nossa, eu tenho que me preocupar, porque eu não posso falar uma palavra que mata a alma de vocês, o espírito de vocês, eu tenho que me preocupar, eu tenho que realmente deixar que o Espírito Santo fale através dessa boca, porque quando é Ele que fala, cheiroso, quando é Ele, eu não me preocupo, eu não nem me preocupo de pegar a Bíblia, porque é Ele que fala. O que significa? Eu estava lendo a Bíblia, ali eu estava lendo a Bíblia, obrigado, cheguei em casa na rede, sentei de ler na Bíblia, não li. Mas é Ele que vai fazer. E o mais interessante, meu irmão, não se preocupe de ficar apavorado, ansiosamente, sei lá, sabe aquelas coisas. Por quê? Porque essa palavra ela é vida. Não precisa vocês fazerem desesperos, tremulhos que estão fazendo aí fora. Não. Vivam. Pega uma quantia que vocês estão comendo, como o Senhor mandava o maná do céu. Como é que Ele mandava? Ó, para aí, vai cair maná. Ninguém pode pegar e ficar acumulando, guardando ele. Amanhã, vamos pensar na manhã. Vamos pensar, não, aquele povo estava fazendo isso. Vocês estão entendendo? Aquelas pessoas estavam fazendo isso. Eu gosto de saber onde ficar bem. Eu não tenho pau, vocês não estão. Não, meu irmão, não faz isso não. Não é isso não. O maná que o Senhor nos manda é o maná para hoje. Amanhã ele apodrece, amanhã já apodrece. Por isso que quando ele fala, pensais e buscais sempre as coisas do alto. Por quê? Para que nós sinta saciado com aquilo que ele nos dá. Todos os dias, irmão, homem
um homem e uma mulher que está tendo um culto racional com o Senhor. Acordou de manhã cedo, irmão, princípios bíblicos. Quem cumpre vai viver alguma coisa que cumprir. Porque a palavra do Senhor ela vai se cumprir quem cumpre os princípios. Ele fala assim, ó, que quando nós nos levantamos, o primeiro de tudo nós temos que entregar a quem? A Deus. Princípios. Primícia. Qual é o significado de primícia? Primícia é primeiro de tudo. E o primeiro de tudo, irmão, na nossa vida, era o que Jesus fazia. Irmão, Jesus ele entregava a Deus o primeiro de tudo. O primeiro respirar, o primeiro falar, o primeiro comer, o primeiro beber, o primeiro tudo. O primeiro relacionamento não era Jesus e o seu discípulo. Era nada. O primeiro relacionamento era Jesus e o Pai. Porque ele e o Pai eram um, então quando ele tem uma mente ligada, ele tinha aquela conexão de primeiro de tudo é meu Pai, cara. Por isso que a Bíblia fala, filhos, honrais os pai e a mãe, para que os seus dias sejam o quê? Prolongados sobre a face da terra e também serão abençoados. São abençoados. Por quê? Porque escuta só o pai, quando a gente honra pai e mãe, então o primeiro de tudo, a primeira honra é do teu pai da tua casa, a primeira honra é da tua mãe da tua casa, o filho quando ele faz. E quando ele não deixa de ser abençoado, porque é princípios. É princípio onde que a Bíblia fala, que todos têm que cumprir. Olha aqui, me levantei, acordei, vamos embora, porque o Senhor, o Espírito Santo às vezes, ele alerta nós orar de madrugada. Quem que já ouviu o Espírito Santo falar? Levanta, ora, e colocar pessoas na tua mente, você começa a ter que orar. Na hora você fica deitado, aí que for. Abre os olhos e fala, ora para uma pessoa, Já aconteceu isso? Amém. Já aconteceu, não só não tem, não. Às vezes dá até difícil de levantar, mas deitado mesmo, eu falo assim, irmão. Porque o Senhor Jesus, ele não é religioso. Ele é religioso. Ele vai se incomodar que você esteja de joelho, sentado ou deitado? Porque qual que é a diferença? A diferença é a intenção que existe no teu coração. A oferta de Abel, lembra que o pastor falou aqui no dia? A oferta de Abel e a oferta de Caim? Deus olhou para quem? Para o coração. A intenção. Então Deus, ele se identifica com o teu coração. Ele se identifica com... as pessoas estão... Irmão, eu estou meio... Olha, o Espírito Santo vai estar nervoso, estou lá dentro. Irmão, as pessoas leem a Bíblia, eles não entendem. Olha aqui. O Senhor fala assim, pensar nas coisas do alto. Para nós pensar, primeiro quem vai pensar é o coração ou a mente? Não é a mente? É a mente, né? Então, quando nós pensamos primeiro nas coisas do alto, qual é o preenchimento que vai vir? O coração ou a mente? É a mente. Quando ela pensa, algo vai ser ativado no espiritual. Então, quando é de mente, quando o ser humano começa a ativar a mente dele lá no espiritual, e ele começa a entender o reino de Deus. Eu já começo o período maravilhoso. Quando você começa a ativar a tua mente pensando só na coisa do alto, o teu coração vai se encher do quê? Do quê? Das coisas? Não vai ser da terra, mas das coisas? Não. Por isso que Jesus fala, pensa nas coisas do alto. Né? Pensa nas coisas do alto, busca as coisas do alto. Você pode ver que ele sempre está, busca as coisas do alto, pensar nas coisas do alto. É ou não é? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. O que é buscar em primeiro lugar? Pensar, entender. Culto racional, pensar, culto racional. Quando ele fala assim, pensar nas coisas do alto, ou buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas, são o quê? Acrescentadas. Quando ele fala assim, buscar em primeiro lugar, buscar é claramente, Paulo, eu vou me posicionar. Buscar nas coisas do alto, pensar, já pensei. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, ser justo na terra. Porque Jesus fez o quê? Deus fez o quê? Ser justo. Buscar em primeiro lugar do alto, pensar nas coisas do alto, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas são o quê?
A última coisa é acrescentar. Então, às vezes, a nossa oração é totalmente errada. Porém, por que o Espírito Santo fala, a própria palavra fala assim, ó, que o Espírito intercede, por quê? Porque nós não sabemos como deve orar, na verdade. Quer dizer, se posicionar na presença do Pai. Vou dar um exemplo. Para vocês. A Bíblia fala aqui, em Mateus 5, no 1 ao diante, vai falar que Jesus está com seus discípulos, correto? Ó, Mateus 5. Vendo Jesus a multidões, subiu ao monte, e como-se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. Aproximar, se achegou, né? Aproxima, se achega, estou chegando. A palavra aproximação é a gente se chegar até alguém, né? É essa. Agora, o Senhor começa a referir a ele palavras que pensam, de bem-aventurando. As pessoas, como se posicionar para ser bem-aventurado, correto ou não? A palavra está falando, Jesus aqui é a palavra de Jesus, é ele que está aqui proclamando a palavra aqui, ele mesmo. Aí ele fala assim, ó, né? Ó, ele passou a ensinar dizendo, bem-aventurado o humilde de espírito, porque dele é o reino do quê? Se o que ele falou? Bem-aventurado o homem do quê? Humilde, né? Bem-aventurado os humildes de quê? Espírito. Humilde de espírito, é entender que existe um espírito, que se chama o Espírito de Deus, ao qual nos consola, ao qual nos ensina, ao qual nos influencia para falar do reino de Deus de maneira tal, de maneira sábia, se posicionando, entendendo. Humilde de espírito, aquela pessoa que se, olha aqui, porque uma pessoa sensível ao Espírito Santo, qual vai ser as atitudes dela, se ela é humilde de espírito, vai se submeter ao Espírito Santo? Porque a pessoa humilde de espírito é se submeter ao Espírito Santo, ao domínio do Espírito Santo, onde o Espírito Santo, você com a tua humildade em espírito, se deixa levar pelo Espírito Santo. Como? Ouvido. Então, ouvido. Peraí, o Espírito Santo falou para mim não passar naquela coisa. Aí, eu sou humilde, não vou falar. Por quê? A humildade, ela deixa você ouvir. A humildade, você não se soberbo. A humildade, você não se sente superior ou melhor do que alguém. A humildade é uma pessoa que se submete a alguém. Ou não é? Vamos supor, o pastor Luiz é o nosso líder aqui. Gosto que é Cristo, mas é o pastor Luiz o nosso líder. Correto ou não? Eu gosto de falar que nem é líder, é pai na fé. Eu chamo de pai na fé. Né? Que aqueles que sustentam nós espiritualmente, orando, intercedendo, se tornam nosso pai, porque dá alimentos espirituais para que nós possamos sobreviver no nosso dia a dia. Então aqui, o que eu faço quando ele chega e me olha? Você vai pregar. O que eu faço? Tem? Não era para ser. Vai, vamos lá. Pastor, bora. Entenda? E agora, quando ele me dá uma autoridade, eu estou sendo humilde de espírito, ao ponto que submeto a ele, e submeto a servição. Servir. Você está entendendo? Não é ensino, não. Vem cá, calma. Ó, eu me submeto a alguém. Fazer algo comigo, fazer algo comigo, a humildade de espírito, a humildade de espírito, a submissão, a estar ali para fazer, para cá. Entende? Vocês estão entendendo ou não? Por favor, sério, estão comigo? Por favor, sério. Agora, ele fala do humilde de espírito, correto? E essa pessoa vai ser o quê? Bem-aventurado. Porque, irmão, quando uma pessoa é humilde ao ponto de se submeter a uma pessoa,
Não julgo escravizado. Não julgo que tem homens aí que estão aproveitando dessa tal humildade, né, para escravizar pessoas. E aqui, a administração que eu estou aqui te passando para vocês, é que vocês não fiquem dependendo de ninguém aqui, a não ser de Cristo. A dependência de vocês de mim tem que ser diretamente de Cristo. O agradar a Cristo. Entendem ou não? No dia que vocês for dar o melhor, dá o melhor para Cristo. Não, entendeu? Eu falo, não desprezando o seu irmão. Eu faço o melhor sim para o irmão. Mas o centro é Cristo. Tá? Aí olha aqui. No 4, no 3, ele fala assim, ó, bem-aventurado o homem, né? Não, no 3, no 4. Bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. O próprio Jesus, o Messias, ele está ponto positivo para cada um de nós. Quem cumprir vai ser reina. Não tem como sair fora. Meu irmão, olha aqui. A palavra de Deus fala que cada pecado que nós cometemos, cada pecado, nós fechamos com a porta. Nós damos uma chave para o inimigo em autoridade naquele pecado que nós cometemos e o inimigo trabalhar em cima daquilo sobre nós. Sabia ou não? Você vira escravo. Vamos supor, vou dar um exemplo. Falei mal do meu irmão, um dos pecados que a Bíblia condena grandemente. É falar mal. Irmão, e outro, irmão, não podemos, espiritualmente, pelo Espírito de Deus, nós não podemos falar mal do nosso irmão, de nenhum dos nossos irmãos, de ninguém, irmão, aquele que o mais errado possível que for. Nós não podemos falar mal deles, nós devemos orar por eles, interceder por eles, não apontá-lo, correto ou não? Porque uma vez que nós apontamos um irmão, nós estamos lotados de pecados ainda. Sabia disso ou não? Quer ver um exemplo? Vou dar um exemplo. Vou voltar no 5, mas vamos lá em Mateus 7, vocês vão entender o que eu estou falando. A palavra do Senhor, o próprio Messias está falando para os discípulos e para todos que estão ali reunidos com eles. Correto ou não? Vocês estão comigo, gente? Pelo amor de Deus, mas eu estou sozinho. Amém. Está comigo, pastora? Está comigo também? Glória, aleluia. Estamos juntos aqui, em nome de Cristo, adorando o Senhor. Por favor, olha aqui. Mateus 7, do 1 ao diante, fala assim, ó. Não julgueis para que... Aí, dá continuidade. Vamos, igreja. Vamos nós, todo mundo trabalhar. Isso. Olha aqui. Entenda. Eu vou usar eu, pedreiro. Eu uso muito treina, né? À medida que você medir o teu irmão, há de medir você também. Então entenda, irmão. Às vezes o teu olhar de pecado que você olha para o teu irmão, deixa eu ver como é que eu posso explicar. O olhar de julgar o irmão, que quando você começa a olhar com o olhar de julgar, você auto se titula juiz. Você se titula juiz. Você é um cara que deu já sentença para aquela pessoa. Você matou aquela pessoa. Isso. O próprio pai, nós não podemos fazer isso. Mas aí está sendo normal a igreja, as pessoas com falta de entendimento. Eu não falo com falta de entendimento, vai. Porque, irmão, eles conhecem a Bíblia. É por falta de um caráter, né? O caráter de Cristo. As pessoas não estão formando o caráter de Cristo neles. Então, porque quem forma o caráter de Cristo, irmão, pelo amor de Jesus, não vai olhar para o outro com olhar de julgamento. Não, o caráter. Você formateia ele do jeito que você quiser. Nós, seres humanos, nós somos muito fácil a se adaptar a qualquer coisa, dificuldade, ou rapidamente já fazer o que deve fazer. Nós somos fáceis. Por quê? Porque isso é dom de Deus, é Deus que nos deu, para nós ter domínio sobre essas coisas. Sabia disso não? Para nós ter domínio. O homem, a palavra de Deus fala assim, ó. Quer ver? Lá em Gênesis, o homem, o Senhor fez tudo em todas as coisas, animais, peixe, tal, isso, e agora fez o homem e deu autoridade. É assim ou não? Deu autoridade para o homem dominar tudo e todas
Entenda, olha aqui, então Deus deu autoridade para nós sobre todas as coisas, correto ou não? A autoridade também que ele deu foi o próprio domínio próprio. Sabia ou não? O próprio domínio próprio. E o domínio próprio vai nos ajudar a entender que nós não devemos julgar o nosso irmão. Nosso irmão. Irmão, a igreja que se posicionar de maneira tal, não ficar julgando, não ficar apontando, não ter soberbo, essas coisas, a igreja vai ser um parque conhecido no bairro onde ela mora, onde ela estiver. Sabe por quê? Eu aprendi biblicamente isso aí. Porque aqui não tem uma denominação, aqui nós não somos uma denominação, essa denominação ela tem a obrigação biblicamente de ganhar esse bairro. Ser um exemplo para esse bairro. Você sabia disso ou não? Biblicamente. Nos posicionando, amando, passando por ninguém, joga lixo na rua, eu vou pegar, julgar. Mas isso mudou. Porque o exemplo que Jesus faria. Entendeu ou não? Voltando a julgar. É quase assim, ó. Agora vamos ver isso. Por quê? Por que vês tu o arqueiro do olho do teu irmão, porém não? Olha, é muito forte. Entenda? Quando julgamos, ao ponto do julgamento, nós entendemos, nós se posicionamos, pedindo melhor, como juiz. Como nós somos o santão da vida. Como nós não existe pecado. E a Bíblia fala que todos são pecadores, correto? Vamos lá, mulher. Correto? Aí Mateus, eu vou citar, os irmãos sabem, vocês conhecem a Bíblia. Lá em Mateus, uma certa mulher foi pega em adultério, correto ou não? Foi pega em adultério, correto? Nisso que ela foi pega em adultério, foi levada aos discípulos do sacerdote, que foi por da lei, catou ela e levou ela até Jesus. Jesus estava abaixado, escrevendo no chão, como a Bíblia fala, né? Escrevendo, correto ou não? E agora, as pessoas vão lá e falam assim, na lei de Moisés, estava essa mulher que fosse pega em adultério, ela é apedrejada até a morte, correto ou não? É Jesus, vocês conhecem essa frase. Jesus fala bem assim, porque não tem pecado, tá, vai dando pedra aí. Quem não tem pecado, correto ou não? É assim ou não? Mas qual deles que tacou pedra? Alguns tacou pedra? Por quê? Porque quando Jesus ativou uma palavra do mundo espiritual, a mentalidade dele já autoacusaram a si próprio. Vocês conseguem entender o que eu estou falando? Não? A mentalidade dele automaticamente começou a se acusar. O outro, cada carga, quer dizer, cada um deles, dos mais sábios aos mais, passaram todo mundo. Correto ou não? Agora eu faço uma pergunta. Se a mulher ou o ato de adultério fosse pego, por que você pega os dois? Para ter uma prova maior, teria que ser os dois, correto ou não? Tem que ser a mulher e o homem, não é? Não é o adultério? O adultério. Então, para ser pego os dois, teria que ser morto os dois. Ou não é? Não é? Porque o próprio princípio, né, ali, olha, foi pego, só a mulher, cadê a mulher? Cadê a mulher? Cadê o homem, querido? A mulher só está a mulher. Irmão, então entenda. Hoje nós vivemos um mundo onde as pessoas altamente se acusam. É uma vocação, é acusação. A primeira pessoa que erra é julgado. Não, nós não podemos fazer isso. Porque a Bíblia fala que tem que ter testemunhos para ser acusado. Testemunho. Tem que ter testemunho. E vamos aí, vai levar um ponto de acusação. Correto? Mas, irmão, eu quero só apenas falar que nós cristãos devemos nos posicionar dessa maneira. A ponto que aqueles homens ali queriam dar uma cilada para Jesus.
sem representar uma testemunha que era o próprio cara que fez uma mulher, ou essas coisas, mas Jesus, muito sábio, soube se sair daquilo ali, por causa que a palavra dele é uma palavra divina, e quando ele lança as palavras, o inimigo não consegue, a alta acusação do próprio homem altamente se acusa, entende? Então, a palavra de Jesus ela é tão pura, tão verdadeira, que quando ela é lançada, ela fala como que é uma espada de quê? Dois gumes. Ela é tão verdadeira que ela é uma espada de 2 gumes quando ela é lançada. Não entenda, nós não temos esse poder de ser trimestralmente. A única coisa é fazer aquilo que eu estava falando desde o começo. É buscar o alimento certo. Qual é o alimento? Jesus. Qual é o pão? É Jesus. Qual é a água? Jesus. Qual é o vinho? Jesus. É Ele. Você quer se embriagar? Se embriague com Jesus. Você quer comer? Coma o pão da vida. Você quer beber da água? Beba de Cristo. Como, irmão? Fazendo tudo o que Ele quer para nós fazer. Qual que é o melhor? Mas uns ao outro, meu irmão, em toda a administração, toda a palavra que ali é lançada, que Jesus está mostrando, é o amor. O amor do Pai, do povo não merecedor. Você se sente merecedor de entrar no reino de Deus? Eu me sinto muito pequeno. Irmão, vamos posicionar os filhos. E vou te falar, você não é mais jovem. Um dia você era órfão. Mas agora você tem um pai que te ama. Um pai de verdade que se preocupa com você. Um pai que sente a tua dor. Um pai que examina toda a tua mente e teu coração. Lá, Salmo 139. Aleluia. A palavra fala, Senhor, tu me examinas, tu me vês. Salmo 139, 1. Olha lá, Salmo 139. Um monte antes. Olha o que o Senhor fala, meu irmão. Olha, eu amo esse Jesus. Olha aqui, ó. Salmo 139, 1. Vou começar com elas assim. Senhor, tu me sondas. Ele me conhece. Olha como ele começa, irmão. Isso aqui é um pensamento de uma pessoa que realmente se posiciona. Quando ele começa falando aqui, ele realmente está falando diretamente. Ele está realmente conversando como eu estou conversando com vocês. É um relacionamento. Ele está, olha o que ele fala. Senhor, tu me sondas. E me conhece. Sabes quando me assento e quando me levanto? De longe penetras os meus pensamentos. Olha aqui, irmão. Isso daqui é uma pessoa que realmente tem um culto racional, irmão. Um culto racional. Ele fala, Senhor, está comigo. Irmão, quando eu vou falar mal do meu irmão, Senhor, está aqui comigo. É um culto racional. Quando tiver no serviço, o patrão virar as costas, aí você falar, você está, não, o Senhor está comigo, eu vou honrar o meu pai, eu vou honrá-lo. Culto racional, as ações, as atitudes. Culto racional significa não só nós unidos, sim, é um culto racional como nós também estamos unidos, para ter realmente um Deus de adorá-lo, para manifestá-lo. Amém, glória a Deus, aleluia. Entende? E quando pôr os pés aqui dentro, quando você chegar aqui, você já está saindo da tua casa com esse pensamento, Senhor, tu me sondas, eu vou no teu da tua casa, reunir com meus irmãos, para te adorar, para realmente estar lá contigo, e que meus filhos te enxerguem, que os meus parentes te enxerguem. É isso que eu quero, te adorar, eu quero te exaltar. Culto racional. Mas as pessoas, pastor, acham que o culto racional é só aqui unido. Culto racional já se chama, tá? Não. Esse. Se posicionar. Aí olha o que ele fala. Continua. Ó.
esquadrinha o meu andar, e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu conheces. Olha, não, isso aqui só quem tem intimidade, irmão. Isso aqui é só quem tem intimidade para falar com Deus do jeito que aqui está sendo falado, só sempre tem nome. É só Ele que conhece. Agora, olha que coisa maravilhosa, irmão. Olha o que ele continua. Fala assim, né? Ele conhece tal, já, ele conhece todas essas coisas. Tu me cerca por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Olha, não. Isso aqui é só para quem tem intimidade, irmão. Tá? Isso aqui é só para quem tem intimidade. É um culto racional. Quer ver outro culto racional? Olha aqui, uma pessoa que não enxerga, cega. Não. Ele tem que mostrar para você. Depois eu volto aqui, eu vou mostrar para você. Tá? Olha que é um culto racional. Olha que é um culto racional. O glória. Aleluia. Olha aqui, ó. A cura do cego de Jericó. Olha, as pessoas não entendem, irmão, porque um milagre ele acontece. O que acontece? Quando você começa a viver um culto racional. Quando você começa a colocar Jesus no centro. Quando ele começa a ser o centro principal da tua casa, da tua vida, as coisas começam a se entrar no eixo. E vir prova, ou for qualquer tipo de prova. Você sabe onde você está, essa prova não te abate mais. A depressão não te abate mais. O desespero não te abate mais. Porque você encontra-se em Jesus. E nele tem depressão, nele tem dor de cabeça, nele tem febre, nele tem doença, nele tem alguma enfermidade. Não existe. Não existe. Eu provo que não existe. Faz assim, ó. Marcos 10, 46. E foram para Jericó. Quando ele saiu de Jericó, juntamente com os discípulos, e numerosa multidão, partiu cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Agora peraí, ele não é cego? Ele está sentado à beira do caminho. Mas a mentalidade dele. Olha como está. Aí ele ouve, olha o que a gente quando tem uma mentalidade, amém, ó. Né? A beira do caminho. No caminho. E ouvindo, queria Jesus. Né? Queria que ouvindo que era Jesus, o Nazareno, você e a chamar Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Não tem que perder, irmão. Olha aí. Ele cego, olha. Ele cego, ele chegava mais do que as pessoas, irmão, com visão. Pessoas ali do lado de Jesus, do bem que ele fez. O entendimento que ele teve. Entende? Ele cego, ele estava enxergando mais do que aqueles que ainda davam, que a visão e tudo. É o que está acontecendo. Pessoas dentro da igreja não estão vendo a obra de Jesus, não conhecem Jesus, não sabem quem é Jesus. Mas agora o cego, Bartimeu, ele se identifica com Jesus como filho de Davi, irmão. Só para saber, para aqui, a pessoa só descobre quem é Jesus com intimidade. Só. Não é qualquer um, irmão. Não é qualquer
ouvindo de Jesus, ouvindo, e não estão acreditando. Ah, pastor, lógico que eu acredito, e mostra as tuas obras que eu te mostro. Mostra as obras. Como fala, né? Mostra as tuas obras, mostra a minha fé. Para, irmão, quando ali ele se posiciona, o que Jesus faz? Ó, quando ele chama Jesus, filho de Davi, o que Jesus faz? Continua lendo, pastor, por favor. Continua lendo, pastor. E muito repreendido estarás. Ó, Mas ele clamava cada vez mais. Filho de Davi, tem misericórdia. então, e muitos fazem o quê? Cala a boca, rapaz. Irmão, quando não vai acontecer comigo e com você, quando nós vamos nos posicionar certo na presença de Deus, nós vamos ser a diferença. Por quê? Porque pessoas não vão praticar, vocês vão dar na contramão dessas pessoas, que mesmo falando de Jesus, mesmo falar, estou lá com Jesus, Jesus está comigo. Não. Mas quando se posiciona, as coisas vão começar a acontecer, o milagre vai começar a acontecer, porque nós vamos se posicionar com o corpo, dentro de uma denominação, onde o cabeça é Cristo, onde ele vem com tua glória, teu poder, através do Espírito Santo, onde vai acontecer milagre, onde vai acontecer prodígio, coisas maravilhosas. Por quê? Porque o posicionamento de uma pessoa com entendimento faz uso dos seus efeitos, como a oração de um justo faz uso dos seus efeitos. Efeitos. Uma pessoa justa, quando ela ora, o que acontece? Justa. Tem o seu efeitos. Acontece. Agora você imagina um corpo dito, um corpo. Nós chamamos corpo. Como igreja, corpo. Nos posicionamos como corpo e entendemos que o cabeça se chama Jesus de Nazaré. Você imagina o que pode acontecer, irmão? Nós não pode vir aqui e fingir que nós somos cristãos, não. Não! Quer ver coisas acontecer? Quer ver? Vamos nos posicionar. Toda quarta, domingo, se tiver, vamos nos posicionar na nossa casa. Segunda, terça, o que for, vamos nos posicionar. Vamos começar a colocar um culto racional, fazer um culto racional, levantar de manhã cedo, primícia, primeiro de tudo, dar para o teu pai. Como? Primeiro levantou, Senhor, glória ao Senhor, é maravilhoso, o Senhor é generoso, o Senhor é santo, o Senhor é poderoso, o Senhor é eterno. Começa a glorificar, adorá-lo, porque você não tem uma ideia do poder da oração, adoração. Adoração, quando nós levantamos, oferecendo o primeiro de tudo para Deus, para Jesus. Você não tem ideia do que Deus vai acontecer na vida nossa. Você não tem ideia. Vocês não têm ideia como nós nos posicionamos verdadeiramente como os verdadeiros adoradores que adoram o Pai em Espírito, que é Espírito. A Bíblia falou em Mateus 5, correto? Os pobres de Espírito, adorar em Espírito e em verdade. Amém. Não pode ser à toa essa palavra. Não pode ser à toa a vida que nós temos. Glória a Deus. Glória. Para com isso. Para com isso. Nós temos que vir aqui com entendimento. Realmente com entendimento. Glória. Sonar realmente com entendimento. Não existe um outro, irmão. Irmão, não existe outra cabeça. Pelo menos para mim, eu sigo o caminho que eu estou indo. Pergunta para mim o endereço. O número da casa, eu ensino. Pergunta para mim o número da rua, o nome da rua. Pergunta para mim para onde que eu estou indo, que eu vou falar para vocês como eu estou indo. Eu ensino o endereço para onde eu estou indo. Ele se chama Jesus. Ele falou assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele é o meu caminho. Ele é a minha verdade, ele é a vida. Eu sou homem perfeito, você não vai ser perfeito. A mudança pode ficar tranquilo, que o Senhor vai te capacitando através do Espírito Santo, que eu mostrando, ensinando. Mas tenha um culto racional, o ouvido sensível ao Espírito Santo, aonde ele vai te desviando desses maus caminhos, através das falas que ele vai falando na tua mente. A palavra fala que nós temos que falar das coisas do alto, para que nosso coração seja cheio das coisas do alto. Não fala para nós falar das coisas da terra. Ao contrário, eu vejo aqui na Bíblia, aquele que ama
fala. Nós trabalhamos, vamos trabalhar, correndo para o nosso mercado. E agora, felizmente, né? Lá no começo, né? Você trabalha e está comendo, dando os frutos, né? Sem precisar ter tanto, né? Mas, temos que trabalhar, vamos trabalhar. Vamos ser o sacerdote da nossa casa. Vamos ser o provedor da nossa casa. O protetor da nossa casa. Mas para isso, temos que ter um culto racional. Não é só aqui. Não é só achar que vem aqui e está achando que está adorando a Deus aqui, só aqui. Não. Aqui nós nos fortalecemos para na segunda, para na terça, para na quarta, para na quinta, para na sexta, para no sábado. No domingo nós estamos aqui, na quarta está aqui. É um fortalecimento como nós nos subimos, não é assim? Não é na Bíblia fala, é isso. Correto ou não? Então eu falo para vocês. Entender o que é o culto racional. O cérebro entendeu. Ele clamou, filho de Davi. Irmão, só sabia quem era filho de Davi, quem conhecia essa história. Só quem conhece a história, irmão. E quem quer viver a história. Porque o cérebro bateu. Ele clamou ali, entendendo que a palavra que ele ia lançar naquele momento ia surgir efeito. E o Senhor ouviu, mesmo alguém ao lado, falou, cara, te conta, vai ser assim. Quando nós começarmos a viver o verdadeiro evangelho, vai ser assim. Alguém do teu lado, mas assim, não sei, vai mandar você calar a boca, vai falar que você está falando besteira. Por quê? Porque está incomodando. Aí começa. Aí eu falo, irmão. Aí começa assim, realmente viver o verdadeiro cristianismo. Quando começar a ter a perseguição. Quando a tua casa mesmo às vezes te perseguir. Quando alguém te perseguir. Porque a palavra do Senhor fala, no próprio Mateus 5, onde nós estávamos lendo, no fim do 12, não é? Ele fala assim, abstenha, porque os que vieram antes de vocês passaram pelas mesmas guerras, as mesmas perseguições que vocês. Ei, o evangelho que não surge mudança, está errado. Está errado, está errado. Não, tem que surgir mudança. Tem que nós querer mudar. Nós queremos viver Cristo. Trabalho de pedreiro, eu tenho que fazer o meu melhor lá. Honrando a Deus. Cultuando a Deus. Um culto racional. Fazer o meu melhor. Na sua casa, você com esposa, fazer o seu melhor. Nós com o marido, o nosso melhor. Marido, fazer o papel do marido. Mulher, o papel de mulher. Isso não é machismo, isso não. Para viver um casamento legal. Se tiver que trocar uma lâmpada, chama do marido. Ei, vai trocar a lâmpada. É você, tem papel. Não quer dizer que a mulher não faça, não estou. Mas é o papel do homem. Tem que cair uma frente, olha chato. Vamos lá, você, tem papel. Tem que ir lá pegar um saco de farinha nas costas, fazer para dentro de casa. É o homem. Ou não é? Então nós estamos vivendo uma era já, né? Bem avançada, né? Eu estou vendo as mulheres fazendo as coisas com nós. E eu não vejo isso. Eu não entendo que é o homem que tem que fazer. O homem. Ei, Jesus, quando ele estava no lugar, as pessoas tinham confiança em Jesus. As pessoas se posicionavam em Jesus. Confiante. Veio lá o pecado do meu lado. Quer dizer, confiança. Por quê? Porque ele estava lá, o sumo sacerdote aqui. Sumo sacerdote, chama Jesus de Nazaré. O Todo-Poderoso, o grande eu sou. E irmão, você coloca ele na frente, se esconde atrás dele. Irmão, você não teme a nada. Não teme a nada. Por racional. Ele está na minha frente. Glória, aleluia. Irmão, o homem tem que se posicionar na casa dele como um homem. Sempre falo isso, fala para o filho. Posiciona como homem. A mulher tem que ter confiança no homem. Como filho. É um cara ignorante, tem soberbo, tem caixa, né? Não. Esse é cavaleiro. Às vezes vai lá, dá uma porta do carro. A mulher, pelo amor de Deus. Isso é cavaleiro. Isso não é
aqui não, que ninguém fala. É só ser educado, às vezes. Tomar uma posição boa. Começar a tomar um lugar deles, entendeu? Minha casa, filho. Eu vou descer uma ladeira, já foi minha mulher atrás de mim, descer assim na mão dela. Eu estava descendo as pedras da cachoeira, segurei na mão dela que assim, não sei o que. Ela mandou que ele falou, segura esse não, desce, vai no ombro, porque ela tem que se sentir confiante em mim. Assim, nós em Cristo, nós temos que entender que nós temos um noivo. E esse noivo, nós podemos confiar nele. Esse noivo, nós podemos colocar as mãos no ombro dele. Ele não é intocável. Esse noivo, o discípulo tem dor nos peitos dele. Esse noivo, irmão, ele lavou os pés. Ele lavou os pés. E uma pessoa de todos, um paraíso, que nós não vivemos o evangelho que nós vivemos, se nós não queremos fazer o papel que ele nos ensina a fazer. Ser um líder, um sacerdote como ele foi. Sacerdote. E ele liderou sua casa como ninguém. Mentira, pastor. Ele liderou confiantemente. Satanás se confrontou, Mateus 4, eu não estou capando, pelo amor de Deus. Mateus 4. Deixa eu como virar de olhos, Satanás. Aqui, com autoridade. Mostrando lugar para lá, rapaz. Mas aqui, porque está escrito, está lá no Salmo, está bem? Está escrito que se tu lançaste aqui, olha os teus anjos. Rapaz, não. Tentar o Senhor Deus. Dobra-te aos meus pés, Satanás. Dobra-te, nem tudo isso eu te darei. Eu te darei se tu prostrares e me adorar. O que o Messias falou? Adorarás só o Senhor teu Pai. Então, para aí. Até Deus é Deus de Satanás, irmão. Olha tudo que o Senhor falou. Adorarás o Senhor teu Deus e mais a ninguém. Irmão. Então aí, essa palavra que o Senhor agora fala para ele, adorarás só o Senhor teu Deus, cai em cima daquela palavra que todo joelho, toda língua há de confessar que Jesus é Jesus. Nós temos que nos posicionar. Vamos nos posicionar. Vamos estar aqui, vamos adorar o Senhor. Se o Senhor não vir mais, eu adoro na minha casa, meu serviço. Eu não tratei um funcionário meu mal. Olha lá, eu tratei uma mal educação. Ou seja, então vamos discutir de pé. Então o pastor Luiz já está cedo ainda, mas o pastor Luiz vai no café, mas honra na polícia, honra na polícia, então você fica com ele. Porque o homem da lei, a lei, né? Meu irmão, entender o que o Senhor, o Espírito Santo, quis mostrar para nós. Às vezes que ele traz umas palavras, parece até que não vai sair nada, mas, está em confusão, não traz. Eu vou trazendo, vou encaixando, através do Espírito Santo, vou mostrando para vocês. A única palavra que o Senhor nos trouxe aqui é que a posição nossa, o nosso posicionamento, é um posicionamento de verdadeiros adoradores, que adorem o Pai em espírito e em verdade. Um culto racional. Correto ou não? Amém. O que é um culto racional? Vamos ver se aprender. Não perder vergonha, não. Um culto racional é um culto com entendimento. De segunda a segunda, com entendimento, não só aqui dentro. Na tua casa, no teu serviço, no teu trabalho, no teu banheiro, na onde você estiver, faça um culto racional. Entendendo que ele é o centro desse culto que você está fazendo. Amém? Vamos agradecer o Senhor, né? Pai, nós te agradecemos. Primeiro, Senhor, pela vida de Jesus, por Deus, guardarmos, louvamos, pela vida de Jesus, por nos ver, arrancado da mão do amigo, por nos dar uma vida de honra, nos dar uma vida de posicionamento de filhos. Nós te agradecemos como teu filho, Pai, como teu filho. Muitas das vezes nós andamos, Senhor, nós experimentamos comida de outros alimentos,
mas o Senhor nos traz de volta. E nós sabemos, Senhor, que o Senhor trata todos com maior rigor e com muito amor. E sabemos, Pai, que essas palavras que o Senhor trouxe aqui através do Espírito Santo, que é uma palavra, Senhor, porque Tu nos amas, porque Tu corrige aqueles que amam. Pai, nós te agradecemos, Pai, por esse dia, por esse domingo maravilhoso. Nós te agradecemos por o Senhor visitar através do Espírito Santo a nossa casa, nossos filhos, netos, bisnetos, neto. Obrigado, Senhor. Senhor, obrigado por o Senhor nos dar entendimento para nós fazer como aquele rei, Senhor, ao qual, Senhor, o Senhor acrescentou mais 15 anos na vida dele. E ele não soube dar valor, Senhor. Ele não soube, Pai, colocar o Senhor no centro da casa dele. Pai, como ele lembrou o Senhor do que ele faria e fez, ou os parentes deles fez. Ele não deu seguimento, Senhor, daquele entendimento, mas que nós possa dar esse entendimento, que nós possa casar esse entendimento com Cristo, para que nós não deixemos legado, Senhor, de maldição, como ele deixou e toda a família foi amaldiçoada. Mas, Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por o Senhor, através do Espírito Santo, nos dar a tua palavra, nos ensinar como o Senhor, através do Espírito Santo, a mostrar para Paulo, a mostrar para Pedro, aonde eles deveriam ir, aonde eles não deveriam ir. Senhor, que nós não vamos ser teimosos, Senhor, que nós não podemos fazer vista grossa, Senhor, para o Espírito Santo nos ensina, que nós possamos, Senhor, nos apoiar totalmente no teu ombro, que nós possamos, Senhor, fazer do Senhor o nosso caminho, a nossa verdade, como a tua palavra nos fala. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por também, Senhor, através de nós, o Senhor se tornar a verdade em nós, em nome de Cristo. Nós te agradecemos, Senhor, para nós ter ânimo, alegria, Senhor, para te louvar e te exaltar. Senhor, muito obrigado, Pai. E guarda, Senhor, não só a mim, mas a cada um, Senhor, que aqui se encontra. Nós te agradecemos por essa grande e rica oportunidade. Em nome de Jesus, amém? Amém. Amém, meu irmão? Amém. Mas agradece mesmo, você está aí. E as palavras do amém? Amém? Igreja 1, 2, né, é assim que Deus trabalha, né? Tudo desse jeito, é assim que Deus faz. Eu tenho que saber uma coisa, irmão. Lá em Mateus 18, a palavra diz assim: tudo que tiver ligado no céu, tudo é ligado na terra, está ligado no céu. Tudo que é ligado na terra, está ligado no céu. Tudo que é desligado na terra, está ligado no céu. O que aprendemos com isso, irmãos? Aprendemos o seguinte: é que está ligado na terra e no céu. Na terra e no céu. Mas na terra está ligado em comunhão um com o outro. Porque a Bíblia diz assim: onde é 2 ou 3 reunidos, ele estará presente em concordância. Então esse culto está sendo uma concordância, porque Jesus está presente. E a palavra para essa noite é para estar em concordância com a igreja. Então aprendemos uma coisa: tudo que é ligado na terra está ligado no céu. E se tiver ligado na terra, não está ligado no céu. Mas se tiver 2 ou 3 em concordância, então a palavra de Deus nessa noite vem para nós estarmos em concordância. Sabe por quê? Porque as pessoas não sabem perdoar. Quem está falando nesse momento, o que nós podemos fazer? Ah, mas ele pecou, errou, mas quantas vezes ele tem que perdoar? 70 vezes. A pessoa não sabe perdoar uma vez. A pessoa não sabe perdoar uma vez. A pessoa erra, a pessoa sai de puta, né? Sai totalmente irada, porque a pessoa errou com o outro. Não, irmão, nós precisamos perdoar uns ao outros. A gente tem que ter essa comunhão. Quantos irmãos aqui não vieram hoje? Eu sei que não vieram. Mas não vieram, irmão? Ou eu vou ter que julgá-los? Não. Eu tenho que orar, apresentar a Deus a eles, né? E a igreja está orando e intercedendo porque eles não vieram. Porque alguma coisa aconteceu, algum imprevisto aconteceu. Eu não estou no dia a dia na vida das pessoas. Nós não sabemos hoje em dia os acontecimentos. Tem pessoas que falam, pastor, eu não posso ir, né? Muitas vezes a pessoa fala, não posso ir, porque aconteceu isso. Né? É isso? Muitas vezes a gente informou isso. Ah, pastor, aconteceu isso. Entendeu? O pastor
pastor igual, né? Ó, o pastor meu, né? O pastor Oswaldo. Entendeu? Aprendemos uma coisa, irmão. A igreja tem que ter um corpo. E esse corpo não pode ter ninguém realmente ferido, machucado. Porque se tiver algum corpo, nesse corpo, alguém ferido, machucado, a igreja tem que sentir a dor. Porque somos um corpo. Olha esse corpo meu aqui. Se eu sentir um dor no meu dedo e eu não estou podendo raçar no meu pé, eu estou sentindo a dor. Então, se está faltando alguém de nós aqui, nós temos que ficar orando, intercedendo por eles. Saber que Deus está no controle de tudo. Nessa noite, irmãos, Deus falou conosco. Através do teu Espírito Santo, nós podemos estar realmente, irmãos, ligados um com o outro, em comunhão. Eu falo isso, irmão, porque se eu dia hora de madrugada, entendeu? E o Espírito Santo não me acorda mais, não. Aí eu acordo com isso. Já dá a orar, não tem jeito, né? Eu estou orando para despertar 2h20 da manhã, então 2h40. Eu estou orando para despertar porque é o trabalho que ele vai nascer. Mas eu estou para me orar antes, né? Mas eu não desperto, eu já acordo antes dela despertar. Já está bem, né? Então, eu estou orando para despertar, porque de repente, né? Não sabe, pode perder, mas eu já vou lá e já trago o relógio dela lá, o celular dela, e desperto. Aí depois eu vou fazer a oração, vou preparar as mensagens, depois, irmãos, acordo ela. Deu 3h20 da manhã, acordo minha esposa para trabalhar. Então, a gente tem que dar oração. Mas o pastor que está liderando, eu tenho que orar um pelos outros. Vocês estão toda uma oração e tem que saber o nome do nome. Eu tenho horário individual, nome do nome. Tem isso ainda. Né? Eu não oro para a família do pastor Antônio. Eu oro para o pastor Antônio, para a Cristina e né? É uma Rita. Né? É Maria. Né? Eu vou orando, entendeu? Minha esposa. Oro para minha esposa, oro para minha família. Oro para o pastor Lival, família do pastor Lival. E quando não sei o nome da família toda, eu oro para a família toda. Né? Porque tem muitas coisas na cabeça da gente que não está lembrando. Eu vou fazer o quê? Eu vou orar para aquela pessoa da família. Entendeu? Evidentemente, né? Então, irmãos, a oração é importante. A igreja é importante em comunhão. A igreja aqui, irmão, Deus pode dizer a vocês, essa obra aqui é a obra do Senhor. Não é minha. Deus me colocou para liderar. E para a liderança, tem um compromisso. Meu primeiro compromisso é com Deus. Eu tenho que ter uma vida com Deus. Para dar exemplo para a igreja. Na pessoa, se um pastor não dá exemplo, como vai ser a igreja? Como vai ser o corpo? Né? A gente tem que ter respeito, amar um ao outro, sabermos que cada um aqui somos falhos. Ninguém é perfeito. Né? Então, a primeira coisa, irmão, temos que cada vez buscar por Deus. Porque tudo que é ligado na terra está ligado no céu. E essa igreja está ligada na terra, está ligada no céu. Amém? Então, irmãos, ele tem que. Eu estava nessa reunião ministerial com o pastor lá de São José dos Campos, né? Teve minhas orações a você, que era o pastor Roberto, entendeu? Minhas orações a você, da Marquinhos, faz tempo que o Marquinhos também está cá, entendeu? Eu falei, pastor, vai ajudando aí, então, né? Dá para vir para cá, entendeu? E todo aqui embaixo, na frente pastoral, lá, São José dos Campos, né, meu? E ele está sempre embaixo. Tem o pastor presidente nacional, tem o pastor presidente estadual, entendeu? Então ele sempre está embaixo, né? Não é da guia. Então essa igreja, irmão, tem pessoas orando. A minha vida, eu tenho orado com vocês e eu também a igreja. É assim que a igreja funciona. Um só corpo, um só corpo. Bem? Domingo que vem, nós estaremos aqui na pura ceia. Né? Quarta-feira tem ensinamento da palavra de Deus. Vem aprender. É muito importante para nós. Quarta-feira é o único dia que você pode vir e tirar suas dúvidas. Por quê? Você pode conversar com o pastor com dúvida. Se nós não soubermos no dia, né? A gente não pode falar o quê? Vamos passar todo dia. Essa quarta-feira foi o mesmo, foi? Essa gente está aqui desde a gente está depois do horário aqui ainda. Entendeu? Passou, está falando de hora, estava falando aqui, mas a gente está falando na palavra de Deus. Por quê, irmão? Ensino é importante. Para você não cair nas ciladas de Satanás. Hoje
Hoje em dia as igrejas, irmãos, estão colocando tanta coisa ali, irmãos. A gente tem que ter, irmãos, conhecimento da palavra. Para nós não sermos enganados. Né? Então, quarta-feira, ensinando a palavra de Deus, às 7 horas, e domingo, a ceia do Senhor. Amém? Convido as pessoas, nessa noite, estamos recebendo a nossa irmã Fran. Amém? Vai ser irmã Fran. Amém? Glória a Deus, né? Por causa da nossa irmã Neuza, chamou, falou assim, vai lá no pastor Luiz lá, né? E está tendo culto lá, a pastor que viu orar. Vai, tá aí, glória a Deus por isso, né? E a gente tem que agradecer a Deus, porque a gente conhece pessoas, as pessoas nos indicam. Né? Por quê, irmão? Nos indica? Porque a gente tem que estar na presença de Deus. E se não tiver presença de Deus, a gente fica lá, a gente passou daqui, né? Que não está na presença de Deus, então, a gente tem que, né? O pastor Oswaldo é um homem de conhecimento, um homem de Deus. Mas por que ele está aqui? Está se você não fosse uma igreja séria, estaria aqui? Com o conhecimento que ele tem de vários anos da Assembleia de Deus, Belém, e é pastor lá na Assembleia de Carteirinha. Eu, pastor Oswaldo. Eu também, irmão, tenho entendido da Assembleia de Deus muitos anos. Eu conheci Deus muitos anos também, tem Carteirinha na Assembleia de Deus. Se você voltar, eu volto lá. Eu pedi permissão para sair. Eu falei assim, ó, me dá a bênção que eu não quero ficar aqui. Entendeu? Que Deus te ouve o trabalho. Entendeu? Então, irmão, mas isso aí quer dizer que é caráter. Isso aí quer dizer que tem indicação. Tem estruturas. Entendeu? Então, o pastor Olival está aí, também uma igreja séria também, né? Ela toca a igreja lá, Nirvana, entendeu? Lá de Sorocaba, né? Não. A igreja Nirvana. Ribeirão Preto, Ribeirão Preto, Sumareca, Pinta. então não tem aqui, por isso que ele não está, né? Eu ia trazer aqui. Então, né? Aqui, né? Igreja Nirvana, entendeu? Pastor. Então, irmão, a gente tem que saber quem trazemos, né? Para pregar a palavra, para ensinar, entendeu? Então, quarta-feira tem esse sim. Amém? Então, dá uma bem-vinda pela semana. Seja bem-vinda em nome do Senhor Jesus. E volte sempre bem com a gente. Amém? Amém, né, irmão? Estou muito agradecido. Vamos, é isso o recado? Alguma coisa? Então vamos orar, irmãos. Vamos agradecer a Deus. Amém? Coloca a mão no teu coração. Se você vem nessa noite preocupado, se você vem nessa noite que você tem algo impossível, aí que Deus trabalha. Tá bom? Aí que Deus trabalha. Né? Vamos orar para aquele que não vier, né? O nosso irmão Glória, nossa irmã Elisa, né? O esposo trabalhando? O esposo está trabalhando, né? Glória a Deus. Então, irmão, ele tem que orar. Por quê, irmãos? A oração, ela é eficaz. Né? Então, vou fazer essa oração. Vamos fazer a oração, porque Deus tem algo para pegar em você. Não acabou o culto ainda. Deus tem algo para pegar você nessa noite ainda. E você fala assim, mas é impossível para mim. Mas para Deus nada é impossível. Hein? Senhor Deus e eterno Pai soberano, nessa noite apresentamos para a tua igreja, Senhor Deus, em tuas mãos. Ó Pai amado, Pai de Deus, aqueles, Pai, que vieram nessa noite, Pai de Deus, muitas vezes, Pai, com um pensamento, Pai, que não vai conseguir, Senhor Deus. Mas nessa noite, Pai, o Senhor é o Deus do impossível, Pai. Vai fazer um milagre, uma maravilha na vida dela, Pai. Vai acrescentar mais a fé da tua filha e do teu filho, Senhor. Ó meu Deus, meu Pai, venha derramar, meu Pai, a tua unção, a tua graça, o teu poder, a tua glória nesse lugar, Senhor. Meu Deus, meu Pai, ó, visita para aqueles que não vieram, Senhor Deus. Nosso irmão Jorge, nossa irmã Elisa, Pai de Deus. Que o Senhor venha, Pai, trabalhar no coração deles, Pai amado. Que o Senhor venha cada dia mais, Pai, fortalecê-los, Pai, na fé, Senhor Deus. Pai amado, amém. Que Pai, apresentamos o nosso irmão que foi trabalhar, Senhor Deus, está trabalhando. Visita o trabalho dele, Pai amado. Visita aqueles, Pai, que também não vieram, nosso irmão Paulo, Senhor Deus. Também apresentamos ele, a família dele, Pai. A nossa irmã, meu Pai, a esposa do pastor Divaldo, meu Pai. Visita ela também lá, toca o coração dela, Senhor Deus. Porque os filhos estão no controle de tudo, Pai. Nós sabemos, Pai, que somos falhos, Pai. Sabemos, Pai, que dependemos de Ti, Senhor Deus. Nessa noite, Pai, opera no lar, Pai, opera nas famílias, Pai. E aqui, Pai, a Tua obra, Pai. E essa obra do Senhor, Pai, meu Deus, venha ter restauração, meu Pai. Venha ter fortalecimento, Pai. E venha ter salvação, meu Pai. E venha cada dia mais trabalhar em união, meu Pai, esse corpo, Senhor. Por isso, Pai amado, Pai Deus, apresentamos a Tua igreja, Pai. Ó, Pai amado, tem uma semana abençoada, Senhor Deus, uma semana, Pai, próspera, Senhor Deus. Livra a
do homem mau, livre do acidente, livre do perigo, Pai Deus. E se for a tua vontade, estaremos aqui na quarta-feira, Pai, te adorando, te louvando e exaltando o teu nome, Pai. Abençoa todos, Pai. Leva-nos em paz, Pai. Livra de todos os males, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Preste as mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco hoje e para todos sempre. Digam amém. E as palmas logo ao Senhor. Glória. Senhor abençoado, Deus. Bom, viu? Vai estar perto que até me espancar, né? Agora não vai ser isso. Letícia, nunca veio para segurar você, dois dedos aqui. Assim. É louco disso aqui. Tô segurando. Cara, ô meu pai, manda que eu não, mano. Você tá tirando os negócios, lá merda. Isso, lá merda, esse idiota, cara. Esquisita. Possível. Tá aqui, ó. Um dela aqui no telefone da mãe. Não. Um dela no telefone da mãe.